Meus amados e queridos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que a mão do Eterno, que sustenta todas as coisas, te sustente de força neste dia. Estamos, neste exato momento, debaixo de consagração, no jejum milagroso, no jejum que dá certo, no jejum que funciona. Esta é a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos concede a força vinda dos céus para termos as ferramentas e sermos tomados do poder de Deus e da autoridade que existe no seu nome. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante neste momento de sacrifício, neste momento de conexão com os céus. O jejum, ele nos prepara para coisas grandes, porque ele mortifica a carne, ele nos faz se separar das contaminações da carne e do mundo, com essa conexão espiritual com as coisas de Deus, nos faz se aproximar das coisas de Deus e de ser santificado para ver as maravilhas de Deus acontecendo. A oração, ela nos conecta direto com os céus. Olha o que a palavra de Deus, ela nos diz em Efésios capítulo de número 6, versículo 18, diz a Bíblia Sagrada: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A primeira coisa que Paulo ressalta dentro desta preparação contra o combate espiritual é orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Então você precisa de fortalecer o seu Espírito. Vejamos bem que a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta, a epístola de Paulo aos Colossenses, foram as cartas que foram escritas quando Paulo esteve preso em Roma. Estas cartas, esta epístola que Paulo ele vai escrever, ele estava em prisões, trazendo ao coração da igreja, aos que estavam perseverando, a orientação, a força e o poder de instrução para vencer todas as forças do mal. Preste atenção, olha a conexão destas cartas que Paulo escreve, a epístola a Efésios, que é a primeira carta que Paulo escreve quando esteve na prisão. No capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos das nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo diz aqui que quando estávamos presos deste mundo, segundo o curso do príncipe da potestade que opera nos filhos da desobediência, o que faz o homem se afastar da presença de Deus? O poder da potestade, o principado que opera para com que os prazeres do mundo e a obediência a este espírito, a estas forças, a estas autoridades, esses domínios espirituais, continue na vida da pessoa ativo e operante. E o que o Senhor está dizendo, que mesmo que a pessoa esteja viva, respirando, sabedor que está vivo, está morto na presença de Deus. Por isso que ele nos vivificou, estando nós mortos. Em quê? Em ofensas e delitos e pecados contra Deus. Fez-se o Senhor, então, de uma forma poderosa, nos vivificando
para que possamos experimentar ou termos a vida diante da presença de Deus. Então você estava morto. Você estava morto em ofensas, ou quem sabe estou falando com pessoas que ainda continuam no curso das coisas deste mundo. E Ele quer que você seja transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, fazer com que você seja liberto das forças do mal. Porque se nós submetermos à vontade de Deus, e se estamos diante da vontade do Eterno, então Ele fará com que você seja grande e poderoso. Porque a carta aos Colossenses, ele vai dizer: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então Cristo é o poder de Deus. Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Esta é a palavra de Jesus, quando Ele ressuscita. Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra, seja principados, seja potestades, dominadores, seja falanges, legiões, tronos, dominações, tudo está nas suas mãos, no seu controle, porque Ele é o cabeça, Ele é o maioral, está acima de tudo. Por isso que Ele concedeu à igreja poder. Olha o que a Bíblia diz em São Mateus 16, 18. As portas do inferno, os poderes do inferno, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que Jesus, em Marcos capítulo 9, Marcos dá requinte de detalhes concernente ao poder de libertação de um jovem que desde a sua infância caía, que espumava a sua boca, rangia os seus dentes e definhando-se, porque havia nele um espírito mudo, um espírito maligno, uma força maléfica, maligna, destruidora. E Jesus, olhando para aqueles que dissera, para aqueles que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos para que expulsasse, e não podendo, Ele respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quanto sofrereis ainda? Mandou trazer o moço, trouxeram, e ele veio gritando, o espírito veio agitando, e caindo endemoniado, se revolvia e espumando a sua boca. E Jesus chamou o pai em particular e disse: quanto tempo sucede isso? O pai respondeu: desde a sua infância. E a Bíblia diz que o pai dá o relatório e diz para Jesus que muitas das vezes ele se lançava no fogo e na água para destruí-lo, e nós não podemos fazer nada. Senhor, por favor, compaixão de nós, nos ajude. E o Senhor Jesus, olhando para aquele homem desesperado, ele disse para aquele pai: se tu crerdes, pai, se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. E a Bíblia diz que o pai se lança diante do Senhor e diz: Senhor, perdoa a minha incredulidade, eu creio no Senhor. E Jesus, olhando para a multidão que estava alvoroçada, movendo-se de uma forma grande no meio daquele testemunho, Jesus olhou para aquele moço, que estava com um espírito imundo, um espírito mudo e surdo, e disse: sai dele e não entres mais nele. Ao terminar, aquele homem clamando, o espírito agitando com violência, caiu ao solo como se fosse morto. Jesus, olhando para aquela situação, vendo que a multidão gritava: está morto,
está morto. Jesus toma a mão daquele moço e levanta, e ele é liberto daquele espírito de surdez, de mudez, aquele espírito imundo. E Jesus, então, confrontando aos seus discípulos, disse: ó geração incrédula, Senhor, por que nós não podemos expulsá-los? Porque a casta de demônios que só sai com jejum e com oração não pode sair com outra coisa a não ser com jejum e com oração. O que eu quero lhe falar, meu amado e querido, que se você quiser da parte de Deus a ação, a libertação deste mal que está na tua vida, é um espírito enviado, foi arriado algo para a tua vida para te manter cativo. Deus deseja te libertar deste mal, desta enfermidade que está apodrecendo no seu corpo. Deus quer te livrar desta perseguição espiritual. Deus deseja te libertar, mas para isso você precisa de se posicionar. Você precisa de ter uma posição, tomar uma posição, alinhamento espiritual. Se você quer essa vitória, se você quer essa libertação, você precisa de tomar uma atitude. Nós estamos aqui no jejum das 12 horas. E nós cremos que acontecerá coisas grandes e poderosas. Espero por você na grande concentração de milagre do jejum milagroso, do jejum que funciona e dá certo. Vem comigo na oração e no poder da fé. Deus te abençoe e até mais tarde na grande concentração.